Olá! Em mais essa nossa participação do canal Revolução Industrial Brasileira com o canal do professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, hoje a gente vai abordar o problema das contas externas do Brasil. Assunto muito comentado aí, dólar que sai, dólar que entra, né? Déficit de balança comercial. O Brasil já não está tão bem na questão do o quanto exporta e do quanto importa, e isso tem impactos em vários setores da vida econômica brasileira que impactam no preço do que você paga no supermercado, no preço dos combustíveis e numa porção de outros índices econômicos que vão afetar aí questão de empregabilidade, questão de abertura de empresas, questão de investimentos, uma série de coisas, ou seja, um assunto fundamental. Paulo Gala, bem-vindo, obrigado por mais essa entrevista. Te pergunto, como estão e como vão ficar e por que estão assim as contas externas brasileiras? Tudo bom, Fausto? Prazer falar com você. A gente estava um tempinho aí sem se falar, mas vamos retomar aí com força. O dólar, né? A questão das contas externas do dólar. Primeiro é importante lembrar que o dólar, o preço do dólar, né? Que é a taxa de câmbio, né? Que a gente fala que se a taxa de câmbio está em 4,20 ou 4,30, é quanto custa um dólar aqui, todo mundo sabe. Mas o que determina o preço do dólar aqui é justamente a falta de dólares ou a sobra de dólares, né? Então, se começa a faltar dólar, o preço do dólar fica mais caro e isso tem consequências muito imediatas para todo mundo, né? Porque, conforme você mesmo disse, tudo que é importado e até mesmo tudo que a gente exporta tem cotação em dólar, né? São coisas que são negociadas no mercado mundial. Então, quando o dólar vai ficando mais caro no Brasil, os produtos importados vão ficando mais caros, né? A soja, o milho, o trigo, minério de ferro, os automóveis, geladeira, eletrodomésticos, assim por diante, né? Então, é muito importante a gente monitorar o preço do dólar, né? Que é a taxa de câmbio. O que a gente tem visto no Brasil são dois fenômenos, né? O primeiro, que diz respeito ao que os economistas chamam de balança comercial e conta corrente, mostra que a nossa parte de comércio está cada vez mais incapaz de produzir e exportar coisas sofisticadas, que é o que a gente fala no canal aqui toda bendita semana, né? Então a gente está caminhando já para déficits na balança comercial, ou seja, tudo que a gente exporta menos o que a gente importa fica negativo, né? A gente não consegue exportar um volume suficientemente equivalente ou maior do que a gente importa. E isso se deve fundamentalmente à balança de bens industriais ou produtos industrializados, não é a balança de commodities, né? Não é o agro. A gente continua muito bem em termos de exportação de soja, minério de ferro, açúcar, esses produtos que o Brasil é realmente um campeão, né? Para usar esse termo, um campeão mundial. Só que na parte de indústria e de produtos sofisticados, a nossa indústria está perdendo o bonde, perdendo a corrida tecnológica, como a gente sempre fala aqui. Então, o déficit da balança industrial tem piorado muito, né? Mesmo com a economia brasileira estagnando. A gente sabe que a recuperação da atividade do Brasil é muito lenta, né? A gente talvez consiga crescer 2% esse ano, vamos tratar disso em outros vídeos, mas o fato é que quando uma economia cresce menos, a tendência dela é importar menos, porque as pessoas estão consumindo menos, os empresários estão investindo menos, então não há esse boom de importação. Só que veja que mesmo com um crescimento ruim e medíocre no Brasil, a gente está apresentando déficit na balança comercial. Então essa notícia é muito, muito ruim, porque imagina que o Brasil acelere de verdade, vai crescer a 3, 4% ao ano. O nosso déficit externo vai rapidamente para 4, 5% do PIB, que é um buraco muito grande, né? O déficit externo como um todo ele é composto pela balança comercial e pela balança de serviços, né? Então, a primeira má notícia é que a gente não consegue exportar bens sofisticados, só commodities, e as commodities não têm o volume e a força necessária para sustentar uma geração de dólares se a economia brasileira crescer e acelerar. Segundo ponto, rapidinho, antes de voltar a palavra para você, é a questão dos fluxos de capital. A gente viu que no ano passado saiu muito fluxo de capital líquido do Brasil, né, principalmente da Bolsa, mais de 20 bilhões de dólares. Isso tem a ver com a redução da taxa de juros. Isso eu acho que não é uma notícia nem tão ruim, porque na medida em que o juro do Brasil veio para a média mundial, para os pares emergentes, até mais baixo do que provavelmente hoje, sei lá, México, Turquia, né? Não me lembro de cabeça. Quem estava colocando dinheiro aqui só para especular, entre aspas, comprar dívida pública ou ficar aplicado em Selic, tirou o dinheiro, porque agora não compensa mais deixar esse dinheiro líquido aqui. Por exemplo, tinha uma grande multinacional que deixava o caixa aplicado aqui do mundo inteiro, porque aqui tinha a Selic era muito alta, né? Então, esse capital saiu. Por outro lado, o investimento direto estrangeiro continua bom. A gente tem 80 bilhões de dólares de investimento direto estrangeiro entrando no Brasil, que é o dinheiro principalmente das multinacionais que você acompanha melhor do que ninguém. Então, a gente está com déficit na balança industrial, fluxo de capital de curto prazo líquido saiu e o investimento direto estrangeiro
continua vindo, né? Esse mais ou menos é o quadro, né? Se é que eu posso resumir em 5 minutos todo o setor externo brasileiro, né? Pois é, um resumo bastante conciso, né? Mas decompondo ainda mais, assim, a nossa principal questão, que é a questão da estrutura produtiva brasileira, né? Ela se relaciona com a questão externa na medida em que você tem, obviamente, um reflexo daquilo que nós exportamos, né, sobre a atividade, ou o inverso, na realidade, um reflexo da atividade sobre aquilo que se exporta. Nós exportamos muito bens primários, sempre falamos isso aqui, é uma realidade brasileira, parece que é uma opção brasileira, e muito poucos produtos manufaturados. É óbvio que tem questões conjunturais aí, a Argentina realmente deu uma piorada muito forte, então ela é uma importadora de automóveis brasileiros, é óbvio que isso reduz um pouco mais, mas isso não quer dizer também que não exista um problema constante, um problema permanente de desindustrialização no Brasil, também está cada vez mais claro, até na imprensa grande começou a sair essa denúncia, né? Aí eu pergunto, existe uma relação de valor adicionado ao produto industrial e a questão do saldo externo? Porque da maneira como nós que apenas intuímos o problema econômico percebemos, nós vemos da seguinte maneira: o produto agrícola primário, minério de ferro, etc., ele não tem valor adicionado. Então você pode exportar as milhões de toneladas que sejam e vai continuar recebendo apenas aquele preço fixo da commodity, né, vinculado à quantidade que você exporta. Já o produto de intensidade tecnológica e sofisticação produtiva, ele adiciona valor, né? E, portanto, às vezes você pode exportar um único produto, suponha um reator nuclear, né? Para quem tem o privilégio de exportar um reator nuclear, e com ele você pode cobrir um enorme buraco nas suas contas externas, né? Ou então fazer um belo superávit externo e enriquecer o seu país. Essa lógica está correta, Paulo? É o que eu costumo brincar com você, Fausto. Você, na verdade, é um economista de alma e de espírito, né? Que você não leu toda a literatura econômica, então você meio que reinventa a roda, né? Mas essa sua intuição é exatamente uma lei consagrada entre os economistas, que eu vou até me aventurar aqui num economês mais técnico, né? Que é o que a gente chama de lei de Tyrrell. A lei de Tyrrell foi, obviamente, feita por... É uma lei, entre aspas, mas ela é um padrão muito forte, né? Feita por um economista maravilhoso de Cambridge, professor de Cambridge, que é o Anthony Tyrrell, que inclusive está dando aula ainda, e ele formalizou um pouco as ideias que estavam presentes, inclusive no Prebisch, no Furtado, né? Daí que vem a sua intuição, que é a ideia de que a velocidade das suas exportações tem que ser suficientemente alta para acompanhar a velocidade de crescimento do PIB, porque se o seu PIB acelera demais e as suas exportações não aceleram, fatalmente as importações vão aumentar muito, fatalmente vai faltar dólares e fatalmente você vai ter uma crise cambial. Então, o que a lei de Tyrrell diz é que a sua taxa de crescimento no longo prazo depende fundamentalmente da sua capacidade de aumentar exportações, né? E aí, quando a gente decompõe as exportações, a gente olha que tem exportações de bens commodities e agro, que tem baixo valor adicionado, e de bens industriais, né? E aí, o que acontece é que a elasticidade renda, olha o palavrão que eu estou falando aqui, a elasticidade renda da demanda de bens, especialmente agro, é muito baixa, né? São alimentos. Então, conforme o mundo vai ficando mais rico, conforme a pessoa vai ficando mais rica, cada vez ela demanda menos alimentos, né? Então, um país que se especializa na produção de commodities, especialmente de alimentos, tem grande dificuldade de vender seu produto no mercado mundial, porque a demanda por esse produto cresce menos do que os manufaturados. Conforme o mundo enriquece, e isso é o que a gente chama também de lei de Engels, né? Outra lei, aqui esse vídeo está ficando altamente economicista, né? Mas conforme a renda das pessoas aumenta e do mundo, a demanda por bens manufaturados aumenta. Então, aqueles países que estão integrados na economia mundial pela via da exportação de manufaturas, que são bens mais sofisticados e que têm mais conteúdo tecnológico, conseguem, obviamente, vender muito mais e a velocidade das exportações acompanha, às vezes, e muitas vezes até supera do crescimento do PIB, né? Que aí as exportações vão, inclusive, ocupando mais espaço no PIB, né? Porque pensa que se o PIB está crescendo a uma taxa de 3 e as exportações crescem 5, elas estão ocupando espaço no PIB. Se o PIB cresce a 3 e as exportações a 3 está constante, se o PIB cresce a 3 e as exportações a 2 ou a 1 e as importações aceleram, você se arrebenta lá na frente com a crise externa, né? Então, no final do dia, isso que você falou, que você explicou de uma maneira super simples, clara e intuitiva, é a lei de Tyrrell, né? E a lei de Tyrrell te diz que o seu crescimento de longo prazo está condicionado à sua estrutura produtiva, que se reflete na sua estrutura de balanço de pagamentos e no seu equilíbrio de dólares, né? Então, o que a gente está vendo no Brasil é exatamente isso, que a capacidade de crescimento do Brasil cada vez vai ficar mais sujeita a essa restrição de dólares, porque a gente não tem indústria que é capaz de acompanhar o crescimento da economia brasileira e exportar para o mundo, né? É exatamente isso.
O que me tornou mais feliz agora com essa sua explicação foi, na verdade, perceber que sim, é possível, né, compreender a economia com palavras, né, do uso corrente, né? É, mas é interessante como que, na verdade, os conceitos podem ser difíceis, e de fato são difíceis, né? As leis econômicas, elas lidam com muitos paradigmas, então é necessário que se... Opa! É necessário que se... Desculpa. Já deu aí o nosso tempo. Já deu. Enfim, esse vídeo ficou todo em grande improviso, ficou um pouco acadêmico e um pouco improvisado. Não, eu tinha colocado um temporizador para poder fazer a gravação, aí vocês podem rir da nossa cara agora, que depois de tanta teorização, né, Paulo? A gente acabou sendo flagrado por um temporizador para controlar o tempo. Gente, é isso. Muito obrigado por assistir. Revolução Industrial Brasileira no YouTube, canal do professor Paulo Gala no YouTube. Muito obrigado aí e até uma próxima.